que você pode fazer para prevenir a alergia alimentar no seu bebê. Então, se você é gestante, você tem como prevenir. Se você está amamentando, você tem como prevenir. Se você tem um bebê que está prestes a iniciar a introdução alimentar, você pode prevenir. Se você tem um bebê que já está na introdução alimentar, você tem como prevenir. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje, munida de informações, sabendo o que você pode fazer, né, o que está ao seu alcance na prevenção. Eu quero te contar uma historinha sobre uma paciente que eu atendi recentemente. Na verdade, são duas pacientes, são gêmeas. Elas não moram aqui no Brasil, moram em outro país. E eu quero te contar mais ou menos como que foi a história de alergia dessas crianças que eu atendi. Então, elas nasceram de quase 37 semanas, nasceram de parto cesáreo, nasceram em outro país, né? Não nasceram aqui no Brasil. E receberam leite materno até os 4 meses, associado com fórmula infantil. Então, a mãe fazia a amamentação mista. E depois dos 4 meses, as duas menininhas seguiram somente com fórmula infantil. Então, elas não recebiam mais leite materno. A mãe começou a introdução alimentar com 6 meses, orientada pela médica de lá, né, do país. E quando a mãe começou a introdução alimentar, uma das menininhas comia melhor e a outra não aceitava tão bem os alimentos. E a mãe fazia tudo amassadinho. Então, primeiro ela começou com frutas amassadas, e a médica orientou que ela fizesse uma fruta diferente a cada 3 dias, né, ofertado amassadinho. Quando as meninas fizeram 6 meses e 15 dias, a médica orientou que a mãe introduzisse uma papinha industrializada que continha glúten. Em outros países é muito comum essa questão de alimentos industrializados, de papas industrializadas, e lá foi assim também. Inclusive em outros países é muito comum a introdução alimentar precoce. No caso delas, elas tinham ali elas quase nasceram pré-termo, né? Elas quase nasceram prematuras. Mas o ideal seria sempre se avaliar os sinais de prontidão, mas não foi avaliado. Elas começaram sem sentar ainda, elas começaram um pouquinho antes do tempo. E aí lá é comum fazer essa introdução de papa industrializada, e a mãe assim fez, né? Comprou uma marca de papa que a médica orientou, e era uma papa que vinha com 8 cereais, né? Que tinha glúten nessa papa. E aí quando a mãe introduziu essa papa industrializada, as duas meninas tiveram reação. Elas apareceu bolinha no pescoço delas, das duas. E aí a pediatra pediu para que elas suspendessem a oferta dessa papinha por 5 dias. E a mãe assim fez, ficou só na frutinha, né? E depois de 5 dias tentou novamente ofertar. Hoje a gente tem participação aqui, viu? Tá um pouquinho tenso, mas tudo bem. Então a mãe esperou 5 dias e depois reintroduziu a mesma papa industrializada. E as duas novamente tiveram o aparecimento de bolinhas no pescoço. E aí o que a médica pediu? Para ela esperar por mais 10 dias e depois introduzir de novo. O que a mãe fez? A mãe trocou a papa industrializada por uma papa orgânica, e aí as duas tiveram diarreia. A médica orientou que elas ficassem por 3 meses sem receber glúten, nada que contivesse glúten, porém a mãe ficou com muito medo de reações alérgicas. Então, as meninas já tinham 7 meses aí. A mãe ficou de 7 até 8 meses sem ofertar nada, porque ficou com muito medo do aparecimento de alguma reação alérgica. E aí as meninas ficaram só no leite, até os 8 meses. E aí a mãe foi recentemente na pediatra, e a pediatra, dizendo ela que também é alergista, a mãe me disse, que a pediatra fala que tem especialização em alergia, a pediatra brigou, falou que ela tinha que já estar comendo, que ela já tinha que estar comendo sopinha, porque em outros países, principalmente nesse que elas moram, é muito comum, é cultural a tal da sopa. Então é tudo sopa. A mãe estava me contando que até no McDonald's tem sopa. Então é normal você tomar uma sopa antes e depois comer o sanduíche. E lá tem muito essa questão da sopa. E aí cada sopa tem um nome diferente, e as mães ficam muito focadas nessa questão de ofertar sopinha.
porém as meninas estavam somente com leite. E aí a médica orientou que elas tinham que introduzir outros alimentos, né? Começar com outros vegetais, proteína, porém glúten pediu para que esperasse 3 meses. E a mãe estava com muito, muito medo. A médica orientou também que poderia ser um tipo de inflamação, não necessariamente uma alergia alimentar, né? Poderia ser só uma dermatite atópica. E a mãe já estava muito tensa com a questão de alguma reação aparecer. A mãe fica sozinha em casa com as meninas, então para ela é muito mais difícil. A mãe me contou que tem uma relação muito difícil com a alimentação, então a mãe não tem hábito de comer bem, come qualquer coisa durante o dia. Quando come, às vezes fica muito tempo sem comer, vai lá, pega uma bolacha, uma besteira no armário e come uma besteira, não tem hábito de fazer refeições, porque, segundo ela, é muito difícil conciliar as gêmeas com a questão da casa, né, conciliar a casa, preparo de refeições. Então a mãe tem muita dificuldade e tá muito angustiada, né, porque tá sozinha e não sabe como conduzir a introdução alimentar das meninas que precisam comer, né? Então o que a gente vai fazer com elas? A gente vai começar uma reintrodução alimentar desde o zero, desde o começo, né, com as crianças. E eu orientei a mãe que não precisava ficar na fruta a mesma por 3 dias seguidos. Então a gente vai começar uma variedade maior, porque quando a gente faz isso já é uma prevenção de alergia, né? Se você fica ali muito tempo ofertando os alimentos e perde essa janela de oportunidade para ofertar outros alimentos, então a criança já está perdendo essa janela de oportunidade que ela deveria ter na introdução de outros alimentos diferentes. Então é tudo isso que a gente vai trabalhar. As crianças, elas comem isolado da família, né? Então agora elas estão recusando muito porque ficou um tempo sem aceitar. A mãe está fazendo muito amassadinho e elas estão com muita dificuldade em relação à textura, né? Porque elas precisam aprender a comer, elas não sabem. Então elas comem isolado da família, comem num cantinho ali. Às vezes uma tá dormindo, uma tá acordada, então a mãe dá para uma, depois dá para outra. Então elas estão perdendo essa oportunidade de vivenciar e de aprender a comer, que é o que de fato a gente quer que aconteça. A gente precisa que aconteça esse aprendizado na alimentação para que a criança saia da introdução alimentar já sabendo comer. E isso é uma forma de prevenção de alergia também. Então é sobre esse assunto que eu vou falar para vocês. Eu sei que a alergia alimentar é algo que assombra muitas famílias, muitas mães, né? Existe um medo muito grande de ofertar um alimento e a criança apresentar um tipo de reação, porque a gente sabe que realmente está muito comum alergias alimentares, né? Tem crescido bastante a presença de reações alérgicas em crianças em introdução alimentar até os 2 aninhos de vida. Na década de 1960 era comum que os bebês recebessem alimentos sólidos por volta de 4 meses, né? Porque falava-se que a introdução precoce poderia prevenir a alergia alimentar. Em 1970, lançaram diretrizes, né, para introduzir alimentos após os 4 meses, com a suposição de que essa introdução precoce, né, de glúten estava contribuindo para um aumento de doença celíaca. E isso em 1970. Já em 1990, a Organização Mundial da Saúde recomendou que se fizesse um atraso, né, na introdução alimentar, que ela fosse feita com 6 meses, e foi aconselhado que alguns alimentos devessem ser incluídos mais tarde. Por exemplo, o ovo deveria ser incluído depois dos 10 meses, amendoim depois dos 3 anos, porque se acreditava que essa introdução alimentar tardia desses alimentos poderia prevenir a alergia alimentar. Em 1998, foi recomendado para mulheres grávidas que elas evitassem comer amendoim, para que a criança não fosse exposta dentro do útero ao alérgeno do amendoim. E em 2002, né, teve essa recomendação de manter o aleitamento materno até o 6º mês. Então, por isso que desde lá, a recomendação é que se mantenha o aleitamento materno até o 6º mês e se introduza os alimentos à medida que o bebê vai mostrando sinais de prontidão, né, para que ele esteja de fato pronto para receber um alimento. Nas últimas décadas, a prevalência de alergia alimentar continuou aumentando muito, né, e aí fatores como genética,
etnia, higiene excessiva, dieta da mãe durante a gestação, amamentação, podem ter relação com a prevalência de alergia alimentar. Então acreditava-se que esperar um certo tempo para ofertar os alimentos alergênicos ia ser mais eficaz na prevenção de alergia alimentar. Mas o que a gente viu foi um aumento muito grande, né, de casos de alergia alimentar. Por isso que hoje em dia a recomendação não é essa. É ofertar os alergenos, os alimentos alergênicos na introdução alimentar mesmo, no início da introdução alimentar, porque assim a criança ela tem um momento de janela de oportunidade em que o sistema imune dela está desenvolvendo e ele tem uma capacidade de desenvolver uma certa tolerância a esses alimentos, do que se a gente ficar esperando muito tempo para ofertar um alimento na alimentação do bebê. Então, tendo em vista esse aumento da prevalência de alergia alimentar, né, no mundo todo, tem se falado muito na prevenção. Então, prevenção tem virado algo assim, algo de saúde pública mesmo, né? Investir na prevenção para que os casos não aumentem tanto. No Brasil, a prevalência de alergia alimentar gira em torno de 8%, né, de crianças até os 2 aninhos, então é muito alta. E essa prevalência ela tem aumentado dia após dia. Então, no geral, os números parecem aumentar continuamente e por isso a prevenção se faz tão importante. O que você pode fazer para prevenir a alergia alimentar no seu bebê? Então, se você é gestante, você tem como prevenir. Se você está amamentando, você tem como prevenir. Se você tem um bebê que está prestes a iniciar a introdução alimentar, você pode prevenir. Se você tem um bebê que já está na introdução alimentar, você tem como prevenir. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje, munida de informações, sabendo o que você pode fazer, né, o que está ao seu alcance na prevenção. Porque quando aparece uma alergia alimentar, isso não está muito no nosso controle, mas a prevenção sim. Isso está nas nossas mãos. E você sabendo de tudo que você pode fazer, você pode prevenir a alergia alimentar no seu bebê. O que a gente sabe? Que as intervenções nutricionais, elas desempenham um papel muito importante tanto na prevenção quanto no tratamento das alergias alimentares. Então, você saber o que fazer antes e quando aparece a alergia alimentar no seu bebê é muito importante no tratamento e nessa prevenção. Então, o primeiro segredo que eu quero te contar, que está relacionado com a prevenção de alergia alimentar, é a amamentação. Então, a amamentação é um dos principais pilares, tanto na prevenção quanto no tratamento de alergia alimentar. O leite materno é uma fonte muito adequada de nutrição, então é o melhor alimento que o seu bebê pode receber, né? Ele é uma mistura de nutrientes específicos, de fatores de crescimento, né? De anticorpos maternos que vão proteger, principalmente se você ofertar exclusivamente até o 6º mês para o seu bebê, sem nenhum outro alimento, sem nenhum outro tipo de leite. O leite materno também está associado ao estabelecimento de uma microbiota saudável para o bebê, rica em bifidobactéria. Então, bifidobactérias são tipos de bactérias que acredita-se que elas promovem uma certa tolerância da mucosa intestinal do bebê. E o leite materno é rico nessas bifidobactérias. A duração do aleitamento materno também, da amamentação exclusiva, parece influenciar no risco do desenvolvimento de alergias alimentares, porque a gente sabe que bebês amamentados exclusivamente com leite materno, eles podem, enquanto você inclui outros alimentos ali na introdução alimentar, se ele está recebendo leite materno, ele já está sendo protegido de desenvolver uma alergia alimentar. Então, é muito importante que no momento da introdução alimentar, o bebê ainda esteja amamentando, porque isso é uma forma de se prevenir. Quando o bebê é amamentado exclusivamente e apresenta algum tipo de manifestação de alergia, né, por exemplo, uma protocolite induzida, né, por uma proteína alimentar, o que é feito? A mãe, é recomendado que ela faça uma dieta de eliminação, e essa dieta de eliminação ela é muito eficaz, né, nesses cuidados de alergia alimentar, né, nesse tratamento de alergia alimentar do bebê. E é claro, essa dieta de exclusão ela tem que ser muito bem orientada por profissionais capacitados para que você não saia excluindo o que você não deve da alimentação, né? Porque quando você exclui o que você
não deve, você está aumentando o risco do seu bebê desenvolver uma alergia alimentar. Então, fazer um acompanhamento com um alergista, com um nutricionista especializado é muito importante, né, para você conseguir saber de fato o que você tem que excluir, o que você tem que incluir na alimentação, para que o seu bebê esteja também protegido durante esse período. Dieta de eliminação, de exclusão de alimentos durante a gravidez e lactação, né, e durante a amamentação, sem ter uma alergia ali de fato, não é recomendado. Então, prevenir a alergia alimentar e excluir alimentos não é recomendado. Então, você não tem que sair excluindo alimentos da sua alimentação, se você é gestante, se você é lactante, né, sem o seu bebê ter uma alergia comprovada. Então, o que você vai fazer é alimentar bem, ter uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, porque isso sim pode ajudar o bebê na prevenção de alergia alimentar. Não você sair excluindo alimentos sem necessidade. Entendeu por que a amamentação ela está tão associada com a prevenção de alergia alimentar e os benefícios que ela pode trazer nesse processo de prevenção de alergias? Então é muito importante que a gente tenha em mente que o aleitamento materno, que o leite materno é um dos principais alimentos e que ele ajuda nesse processo de prevenção de alergia alimentar. O segundo segredo que eu quero te contar, que está associado com a prevenção de alergia alimentar, é a inclusão de probióticos na alimentação. Probióticos e prebióticos. O que são probióticos, Carol? Probióticos são bactérias boas, né, que vão povoar ali a sua flora intestinal, né, e vão prevenir uma desbiose. Né? Desbiose é quando tem excesso de bactérias ruins e carência de bactérias boas. Os prebióticos é como se fosse a comidinha da bactéria, é o que vai alimentar essa bactéria. Então, a presença de prebióticos e probióticos tem se falado muito na prevenção de alergia alimentar, porque eles vão exercer um efeito anti-inflamatório para a criança. Então, bebês alérgicos apresentam menos bifidobactérias do que bebês não alérgicos. Então, aí a gente pode ver que a flora intestinal desses bebês é diferente. Então, guarda lá pra mamãe. Tira dela e guarda pra mamãe. Então, a gente sabe que bebês que não têm alergia, eles têm mais bifidobactérias do que os bebês que são alérgicos. Né? Então, a prevenção da alergia por meio da suplementação com bactérias probióticas, elas têm, os estudos têm mostrado que tem exercido um efeito muito positivo e tem sido muito estudado, por ser uma abordagem muito promissora. Então, fazer a suplementação com probióticos na gestação, durante a amamentação e durante os 3 primeiros meses de vida do bebê, parece ser um efeito muito positivo na prevenção de alergia alimentar. Os estudos mostram que essa suplementação de probióticos na gestação e nos primeiros meses de vida foi associada com uma redução significativa de eczema, né, no desenvolvimento de eczema atópico no bebê. Mas vai depender muito da cepa que vai ser usada, né, o tipo de bactéria que vai ser usado, a quantidade de bactéria, né? Então tem que estabelecer muito bem com um profissional capacitado o tipo de cepa, né, o tipo de bactéria, a quantidade, o horário que vai ser administrada essa bactéria, a alimentação da mãe. Pode comer banana. Vida de mãe, né, gente? A alimentação da mãe é muito importante também. Então, ter uma alimentação equilibrada e balanceada. Então, não adianta nada a mãe ter uma alimentação desregulada e incluir probiótico ali. Não vai resolver muito. Então, tem que ter uma alimentação balanceada, equilibrada, associada com a suplementação de probióticos e de cepas adequadas também. O leite materno também, ele é rico em HMO, que é um tipo de oligosacarídeo complexo, que não é digerível, e ele atua como um pré-biótico. Então, ele atua como uma comidinha para a bactéria. E esses pré-bióticos vão fornecer um substrato para o desenvolvimento das bifidobactérias. Antigamente, as fórmulas infantis elas não tinham prebióticos, mas na última década tem sido adicionada às fórmulas, né, FOS e GOS, que são tipos de prebióticos, né, ali presentes nas fórmulas infantis. Entendeu por que a administração de probióticos e prebióticos pode ser muito eficaz na prevenção de alergias alimentares? Porque a microbiota,
do bebê está muito relacionada com a imunidade. E se a gente está fortalecendo a imunidade da criança e da mãe, a gente está prevenindo a alergia alimentar também. Outro segredo relacionado à prevenção de alergia alimentar, então o terceiro segredo, você está anotando? É a exposição precoce ao alérgeno. Então, evitar a exposição do bebê, né, a um certo alimento pode aumentar o risco dele desenvolver uma alergia. Então, ali, você demorar muito tempo para ofertar um alérgeno. O que é o alérgeno? O peixe, o glúten, que mais? O ovo. Pode aumentar o risco do bebê desenvolver um tipo de alergia alimentar. Então, antigamente, por exemplo, a orientação era incluir leite de vaca depois dos 12 meses, ovo depois dos 2 anos, amendoim depois dos 3 anos, na tentativa de prevenir a alergia alimentar. Mas a gente sabe que existe uma janela de oportunidade ali de 6 a 9 meses, onde a criança tem uma chance maior de desenvolver uma certa tolerância a esses alimentos. E é isso que a gente quer, que ela desenvolva uma tolerância permanente a esses alimentos e consiga prevenir alergias alimentares, né? A gente faz isso incluindo o alérgeno nesse momento que a criança tem uma janela de oportunidade. Então, a orientação é que esses alérgenos sejam introduzidos o quanto antes, inclusive enquanto a mãe amamenta, porque isso também pode reduzir o risco de alergia alimentar. Então, eu te contei 3 segredos: a amamentação, a inclusão de probióticos e de prebióticos na alimentação e a exposição precoce ao alérgeno. 3. Mas além desses 3, eu quero te contar mais 3. Então, ao todo, vão ser 6 segredos na prevenção de alergia alimentar. Porque eu quero que você saia daqui muito munido de informações e que você saiba, de fato, como você vai prevenir essa alergia alimentar de uma forma eficaz e efetiva, né? Porque isso só já é uma batalha a menos para você ter que evitar no momento das refeições. Outra forma de prevenção, outro segredo que eu vou te contar, é a vitamina D. Então, vários estudos mostram que há uma associação entre níveis baixos de vitamina D e aumento de alergia alimentar. Né? Um estudo australiano mostrou que a insuficiência de vitamina D foi associada a um risco maior de alergia ao ovo e ao amendoim. Então, por isso que é muito importante que o bebê tenha níveis adequados de vitamina D no primeiro ano de vida, porque isso vai fornecer uma proteção contra o desenvolvimento de alergia a algum alimento. Então, a suplementação com vitamina D no primeiro ano de vida, ela se faz muito importante e atua também na prevenção de alergia alimentar. Anotou? Seu bebê faz suplementação de vitamina D? É muito importante que você faça e que continue incluindo vitamina D na alimentação dele. Outro segredo, a inclusão de ômega 3. Então, acredita-se que a dieta da mãe, quando ela é rica em ômega 3, isso pode exercer um efeito protetor contra o desenvolvimento de alergia alimentar no bebezinho. Né? A suplementação de ômega 3 pode aumentar a sua concentração no leite materno, porque a gente sabe que o leite materno ele não é rico em ômega 3. A mãe precisa incluir na sua alimentação e na sua dieta. Isso faz reduzir citocinas que estão relacionadas com o desenvolvimento de alergia alimentar. E a gente sabe que quando ela faz a suplementação, reduz o risco de eczema tópico e de sensibilização alimentar. Né? Então, a suplementação de ômega 3 na gestação, na lactação, né? E enquanto a mãe está ali ofertando os alimentos para o bebê, é muito importante. E incluir alimentos fontes de ômega 3 na alimentação do bebê também. Então, peixe, porque ele já está sendo protegido contra algum tipo de alergia alimentar. E a 6ª forma de prevenção de alergia alimentar é a alimentação no primeiro ano de vida. A gente sabe que é muito importante o bebê ter uma alimentação variada, equilibrada, balanceada, para que ele tenha uma modulação no desenvolvimento do sistema imunológico, né? E também na prevenção de alergias. Então, quanto mais variada, quanto mais equilibrada, mais rica e mais saudável vai ser a microbiota intestinal do bebê. Mais rica vai ser a flora intestinal daquele bebezinho. E isso vai garantir que ele esteja também prevenido de alergias alimentares. A gente sabe que existe um período, né, durante o desenvolvimento em que o sistema imunológico ele está mais predisposto a atuar nessa tolerância, né, e que quando ele é exposto a esses alimentos durante
o período da introdução alimentar, isso pode levar a uma tolerância persistente ao alimento. Então, você incluir alimentos variados, uma alimentação balanceada, alergênicos até os 9 meses, é muito importante também para o bebê conseguir desenvolver essa tolerância persistente a esses alimentos. Entendeu? Os 6 fatores que podem te ajudar na prevenção de alergia alimentar, vamos falar deles novamente? Aleitamento materno, inclusão de pré-bióticos e de probióticos, exposição precoce ao alimento que é alergênico, uso de vitamina D, ômega 3 e alimentação balanceada e equilibrada no primeiro ano de vida. Então, isso tudo é muito importante e vai te ajudar na prevenção de alergia alimentar do seu bebê. Alergia alimentar é um tema que é muito complexo, de fato. Né? Você vê, quando você sabe que o seu bebê tem uma alergia alimentar, a gente fica muito receoso, a gente fica muito ansioso, a gente fica com medo de incluir alimentos, de introduzir novos alimentos nessa alimentação do bebê. Mas quando a gente está preparado, quando a gente está munido de informações, essa é a melhor forma de garantir que você vai prevenir essas questões de alergia alimentar no seu bebê também.